Vamos lá. Questão 6. A seguir, é apresentado um argumento válido, formado por 3 premissas e uma conclusão. A terceira premissa do argumento foi omitida. P de 1. Se não há, então, C ou D. P de 2. Se não D, então, E ou F. A 3 está omitida. E aqui, ó, então, ou seja, a conclusão A e E. A terceira premissa do argumento poderia ser dada por, ou seja, gente, aqui ele foge, digamos, do esquema usual da análise de uma argumentação lógica. Geralmente, a argumentação lógica, o cara dá todas as premissas e pede a conclusão dessas premissas. Tá legal? Ou já dá o argumento inteiro e pede para você verificar se o argumento é válido ou não. Neste caso aqui, ele de 3 premissas deu 2, deu a conclusão e quer que você tente extrair uma premissa que possa tornar, que gere uma possibilidade, tá, de argumento válido. Tá? Vamos ver isso? Aí, gente, essa daqui, ela já é um pouquinho chata pelo seguinte. Ela não é difícil, ela vai ser chata na análise, porque eu vou ter que lembrar das tabelas verdades, tá legal? E vou ter, cadê que deixa eu pegar aqui? E teoricamente eu teria que testar todas as opções. Nesse caso, nem tanto. Por quê? Porque se eu tiver certeza do que eu estou fazendo, você vê que a resposta não vai demorar a aparecer. O cara não botou a resposta lá no último item, já estou logo adiantando. Então, não vai demorar a aparecer. Tá? Porém, aqui, eu vou fazer análise com vocês. Aqui, ó. Vamos para a televisão de novo. Eu vou fazer análise com vocês de todos os itens para você ver a diferença do item que vai dar o item da resposta correta com o item que vai dar a resposta errada. Tá? Para você realmente entender qual é o nosso trabalho. Vamos para o item A? Item A, ele disse que ali, ó, vai ser não C e não F. Então, vou botar ali naquele espaço vazio. Vamos lá para o quadro. Aqui, ó. Não C e não F. Como é que a gente vai resolver essa questão, gente? Simples. O que é um argumento válido? Ele disse que esse argumento é válido. Tem que ser válido. É um argumento em que todas as premissas são consideradas verdadeiras e a relação dessas premissas gera uma conclusão verdadeira. Isso é um argumento válido. Então, já disse para mim, ele é válido. Eu quero ver qual é a premissa que pode entrar aqui na terceira para poder fechar esse argumento válido. Tá? Será que essa daqui eu não C e não F? Vamos ver. Gente, como é que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar desse conceito aqui. Repare que as premissas dele são proposições compostas através de conectivos conhecidos. Tá? Então, é claro que eu não posso me furtar de usar os conceitos de tabela verdade de cada conectivo. Que, inclusive, você já viu comigo aqui hoje. Por exemplo, o E. O E só vai ser verdadeiro se as duas componentes forem verdadeiras. Essa vai ser uma informação preciosíssima aqui. Tá? O se, então, só vai ser falso se aparecer o V com F, hipótese verdadeira, tese falsa. Ou seja, traduzindo a famosa Vera Fischer. Negação, você sabe o que é. E esse Vzinho aqui normal é o OU. Aí você sabe, poxa, o OU só vai ser falso se ambas as componentes forem falsas. Caso contrário, tiver um pedaço verdadeiro, o OU vai ser verdadeiro. Então, mediante esses conceitos que você pode nas aulas online buscar, tá? Quem não buscou, vai lá buscar. Você pode verificar essa questão de que forma? Eu vou fazer da seguinte forma. Para tentar saber se esse é o P3 desejado, eu vou trabalhar essas 3 premissas, de tal forma a tentar perceber se realmente eu vou poder ter isso aqui, ó, essa conclusão válida. De que forma? Vamos ver? Aqui, ó,
Olha a P3 a que nós incluímos, ela já vai ajudar bastante. Porque o cara está dizendo para a gente, olha só, não C e não F é verdadeira. Ou seja, traduzindo, uma conjunção é verdadeira. Quando é que uma conjunção é verdadeira? O conectivo E é verdadeiro. O E só vai ser verdadeiro se ambas as componentes forem simultaneamente verdadeiras. Então, em outras palavras, se eu estou dizendo que essa premissa formada pela composta do E é verdadeira, é porque automaticamente as duas componentes são obrigatoriamente verdadeiras. Então, eu já consigo extrair o valor lógico de duas outras proposições automaticamente. Ele disse que a não C é verdadeira. Ora, se não C é verdadeira, aonde tem C vai ser falso. É a negação, é o contrário. Se a não F é verdadeira, sua negação vai ser falsa. E daí eu vou jogar lá para cima os valores, tentar relacioná-los com essa história de premissa verdadeira, para ver se eu vou conseguir concluir que A é verdadeiro e E é verdadeiro. Por quê? Porque se eu sei que a minha conclusão é verdadeira, de novo, a minha conclusão é feita através do E. Quando é que o E vai ser verdadeiro? O E só vai ser verdadeiro se ambas as componentes forem verdadeiras. Então tem que chegar a isso, de forma inequívoca, de que o A é verdadeiro e de que o E é verdadeiro. Que a proposição E é verdadeira. Na verdade, a minha missão vai ser essa. Tá legal? Então aqui, ó, como é que isso vai funcionar? Aqui, ó, vamos lá. Vamos na primeira aqui, ó. P1, se não há, então C ou D. Já sei que a C é falsa, tá? E ele disse que a premissa tem que ser verdadeira. Ora, para ser verdadeira eu só não posso ter Vera Fischer, tá? Então aqui eu tenho uma situação para, eu tenho que tentar determinar o valor lógico para D, tá? Um dos possíveis valores lógicos para D, ou D vai ser, claro, verdadeiro, ou D vai ser falso. Eu não tenho certeza, só de dizer que a C é falsa e de que toda essa proporção composta é verdadeira, eu não tenho condições de fechar o valor de D, porque aqui é o ou. Você sabe que no ou, se aqui for verdadeiro, tudo fecha verdade, se aqui for falso, tudo fecha falso. Então vamos lá, olha só. Se o D for verdadeiro, como é que isso vai funcionar? Se o D for verdadeiro, aqui no ou eu vou ter C ou D, falso ou verdadeiro, é uma verdade. E aí, o que acontece com isso? Se isso daqui for verdade, ele não diz que toda essa premissa aqui, ó, é verdadeira? Então, se eu já tenho a segunda parte verdadeira, tanto faz se a primeira vai ser verdadeira ou falsa. Já não me importa mais. Por que já não me importa mais se a primeira vai ser verdadeira ou falsa? Porque eu já não tenho mais como ter a Vera Fischer. Já não tem mais o Fischer aqui. Então, se eu parto dessa hipótese de que o D é verdade, repare que o meu valor de A fica impreciso. Ou ele é verdadeiro ou é falso. Eu não tenho como definir. De A não, de menos A, né? De não A. Da negação de A, ele é impreciso. Ou ele é verdadeiro ou falso. Eu não consigo definir. Então, isso já mostra para mim que considerar o D verdadeiro é um erro. Porque ele me dá uma imprecisão sobre o valor de A. E eu não preciso ter inequivocamente A verdadeiro. Se eu preciso ter inequivocamente o A verdadeiro, eu não posso sugerir que não há, ou pode ser verdadeiro, ou pode ser falso. Tem que ser uma coisa bem definida. Então, eu já sei que o que gerou esse problema para mim foi considerar o D verdadeiro. Então, eu vou descartar a ideia de que o D é verdadeiro. É assim que a gente vai trabalhar. E vou considerar o D como falso. Será que o D como falso eu consigo fechar todo esse argumento bonitinho? Não sei, vamos ver. Aí, ó, se o D for falso, no ou, falso vai dar falso. Aí, ó, ele disse que toda essa primeira premissa é verdadeira. Daí eu tenho que tomar cuidado. Se ela é verdadeira, o não há pode ser V? Não, porque se o não há é V, olha o que acontece, aparece Vera Fischer. Pode aparecer Vera Fischer? Não, porque Vera Fischer é o único caso da condicional ser falsa. Não esquece isso. Bota na sua cabeça. Então, para eu poder fechar logicamente correto com a ideia da premissa verdadeira, aqui obrigatoriamente tem que ser falso. Obrigatoriamente.
Então, se a negação de A é obrigatoriamente falso, olha o que vai acontecer. Ó. O A, já posso concluir que é obrigatoriamente, inequivocamente verdadeiro. Opa, uma parte eu já vi. Uma parte eu já consegui concluir. Então, considerando o D falso, eu consigo concluir de forma indutiva, tá? Dedutiva, melhor dizendo, que o A é verdadeiro. Tá? Mas eu preciso saber da proposição S, se ela é verdadeira também. Daí, ó, se eu suponho que o D é falso, a negação de D vai ser o que aqui? A negação de D vai ser verdadeira. Se D é falso, a negação é verdadeira. Opa! Olha o que aconteceu. A F, a gente já viu que é falsa, por consequência da não F ser verdadeira. Tá? Essa primeira parte da condição é verdadeira. Então, se eu tiver o E como falso, o que vai acontecer? No OU, falso com falso vai dar falso. Opa, vai aparecer Vera Fischer. E eu posso ter Vera Fischer? Não, porque ele diz que o argumento é válido, então isto obriga a esta premissa a ser verdadeira. Ora, se isso obriga a premissa a ser verdadeira, para poder fechar logicamente de forma coerente essa ideia aqui, então quer dizer que obrigatoriamente, para obedecer essa situação, a proposição E tem que ser falsa também. Opa, perdão. Tem que ser verdadeira também. Porque se ela é verdadeira no OU, ó, verdadeiro no OU, sabe que se um pedaço for verdadeiro, o verdadeiro prevalece, e aí não tem como aparecer Vera Fischer. Opa! Então repare que para isso daqui fechar corretamente, o V tem que ser obrigatoriamente verdadeiro, ou seja, inequivocamente verdadeiro, obrigatoriamente verdadeiro. Então, por sorte nossa, a primeira condição que ele deu do item A já é a premissa correta. Então, eu sei que com não C ou não F, eu tenho aqui um argumento válido. Então, sim. Já sei que o A é a minha resposta. Porque, já vou testar as outras. Mas se você testar as outras e conseguir, não posso. Porque se eu testar as outras e conseguir algo parecido, de ter de forma inequívoca, obrigatória, se em algum momento eu tiver a obrigação de ter o A verdadeiro e o E verdadeiro, obrigatoriamente para funcionar, não ter outro jeito, então ou eu errei na primeira ou eu errei na outra que eu achei também. Só pode ter uma resposta correta. Então, vamos ver na outra como é que seria uma ideia errada, para você ter ideia? Olha só. Então, já sei que a resposta é A, mas eu quero agora conferir com você alguma das outras opções. Quer ver? Deixa eu só voltar para cá. Claro, eu não me lembro de cabeça das proposições. A outra é não C ou não F. Então, vamos na segunda. Não C. Opa. O professor borrou aqui. Não C ou não F. Essa questão, gente, eu acho que é a mais chatinha da prova em termos de trabalho. Então, vamos lá, gente. Olha só como é que vai ficar essa história aqui. Então, aqui a gente verificou que era nosso item A resposta. Por quê? Qual era o detalhe? Repare que quando você pega essa P3 aqui, por esse conectivo E, quando você puxou aqui, ó, o V e V, repare que era a única possibilidade da premissa verdadeira. E essa única possibilidade fez verificar uma argumentação válida. Agora, quando você vem para cá para o item B, agora vamos ver qual é o erro aqui do item B, por exemplo. Aqui vai ser o nosso item B. Como eu falei, se esse item é verdadeiro, claro que todos os itens vão ter que estar errados. Tá legal? Vamos fazer a verificação para você ver a diferença, por exemplo. Olha só. Na premissa 3 aqui do item B, era não C ou não F. Quando é que uma argumentação é válida? Se as premissas consideradas válidas gerarem uma conclusão válida. O que você viu comigo? Que gerar a conclusão válida é ter obrigatoriamente o A como verdadeiro e o E como verdadeiro. Só que aqui é o seguinte, repare que essa daqui, ó, essa premissa 3, ela é feita através do OU. Qual é a característica do conectivo OU? O conectivo OU só vai ser falso se as duas componentes forem falsas. Caso contrário, vai ser verdadeiro. Concorda comigo?
Então, quer dizer que existem 3 possibilidades dessa tabela verdade aqui, ó, fechar como verdadeira para essa premissa. Ou vai fechar com primeira verdadeira, segunda verdadeira, ou com a primeira verdadeira, a segunda falsa, ou com essa falsa e essa falsa. Como esta premissa 3 tem 3 condições, para ela fechar em obrigatoriedade, aí é que está o lance, em obrigatoriedade de A verdadeiro e E verdadeiro, tem que verificar a obrigatoriedade nas 3 situações. Aí é que ela dá um pouquinho de trabalho. Como eu falei, ela é um pouquinho trabalhosa se você for verificar item por item. De repente, até de propósito, eles já botaram aqui o item A como item de resposta. Porque se for verificar uma por uma, vai ficar um pouco chato, um pouco extenso. Você teria que verificar item por item aqui. Se nos 3 itens, como ela tem mais possibilidade de ser verdadeira, fechar na obrigatoriedade de A e E é verdadeiro, legal. Então, essa premissa aqui também fecha uma argumentação válida. Mas não vai acontecer. Quer ver por que não vai acontecer? Ó, repare, eu já vou pegar uma em que vai furar. Eu falei que as 3 tem que acontecer, né? Se eu jogar as 3 possibilidades, uma de cada vez, é óbvio. Se eu testar as 3 tem que fechar na obrigatoriedade de A verdadeiro e E verdadeiro. Por exemplo, essa daqui, ó, é a mais fácil de se observar. Depois a gente vê a primeira. Mas essa daqui é mais fácil de se observar. Por quê? Ó, se a não C é verdadeira, a C é falso. Ok. Se a não F é falso, a F é verdadeiro. Já complica aqui o E. Por que já complica o E? Porque no OU, se a F é verdadeira, independente do valor da E, essa segunda parte da condicional que eu chamo de tese já é verdadeira. O que já gera a premissa verdadeira. Eu não preciso do valor do D. Então, que repare que independente do E ser verdadeiro ou falso, tá legal? Eu já tenho essa minha premissa verdadeira. Ou seja, eu não consigo gerar obrigatoriedade do E verdadeiro, que nem foi nessa situação aqui, se se eu tiver essa daqui, a P3, como verdadeiro e falso. Então, repare que nesse item aqui, eu não consigo verificar a obrigatoriedade do E como verdade. Se eu já tenho um item que eu já não consigo verificar o E como verdadeiro, isso já mostra para mim o quê? Isso já mostra para mim que eu já não vou ter mais como afirmar que P3 vai tornar essa argumentação válida. Porque uma das 3 possibilidades já furou. E tem que fechar nas 3 a obrigatoriedade de A e E verdadeira. Agora, se for na primeira, olha o que vai acontecer na V com V. Olha o que vai acontecer. Ó. Aí a gente apaga aqui, ó, esses itens da verificação da segunda possibilidade. E vamos ver a primeira. Ó. Se aqui, ó, o não C é verdadeiro, claro que vai ser falso. Se o não F é verdadeiro, claro que vai ser falso. Tá? Aí o que vai acontecer? Ó? Vamos pegar aqui, ó. Se a C for falsa, tá? A D vai ter 2 possibilidades. Ou ela vai ser verdadeira. Opa. Aqui, ó. Vou botar aqui mais abaixo aqui, ó. Tá? Para você enxergar. Para não fugir da linha. Ó. Verdadeira. Então a D vai ser verdadeira ou falsa. Tá? Aí você vai trabalhar com as 2 possibilidades, é claro. Se a D for falsa, aqui eu estou na segunda, então aqui é falso. Se a D for falsa, olha o que vai acontecer. Falso vai gerar falso com falso, vai dar falso, que vai obrigar o não A a ser falso, ok. O não A é falso, aqui vai ser o quê? Verdadeiro, ok. Então, se a minha D é falsa, a não D é verdadeira. Se a não D é verdadeira, vai gerar obrigatoriedade nessa possibilidade do E ser verdadeiro. Para poder não fechar ver a ficha, já que o F é falso. Então, quer dizer, olha o que aconteceu. Na primeira, eu tenho a obrigatoriedade tanto do A quanto do E verdadeiro? Sim. Já na segunda possibilidade, não. E na terceira também não vai haver. Porque se você jogar F com F, ó, viu que essa do V com V, eu vou ter tanto o A como verdadeiro, porque não A vai ser falso, e tanto E como verdadeiro.
para não fechar a Vera Fischer aqui na segunda. Porém, a segunda a gente já viu que não fechava, já poderia ter morrido por esse item, tá? E, gente, realmente, já poderia ter tido essa expertise. Sabe por quê? Porque esse item aqui já denunciou que se essas duas componentes C e F forem verdadeiras, já daria uma possibilidade de argumento válido. Então, de cara, eu já poderia testar a segunda, como eu fiz agora. Porque eu já sei que essa pode. Agora me basta verificar se as outras duas também podem dar para formar a obrigatoriedade de A ser obrigatoriamente verdadeiro e E ser obrigatoriamente verdadeiro. Entendeu? Repare que aqui também vai furar. E você já viu por quê. Porque, ó, se F com F aqui, ó, se C é F, se não C é F, ó, C vai ser verdadeiro. Vamos mudar agora a possibilidade, essa daqui. Tá? Se aqui for verdadeiro, a D já vai ser verdadeiro ou falso. Eu não consigo fechar. Porque isso aqui tudo já é verdade. Se a não F é falsa, a mesma coisa. A E vai ser verdadeira e eu não vou conseguir fechar a E. Eu não vou conseguir fechar a E. A E vai ser verdadeira ou falso. Porque no OU já vai dar a tese verdadeira. E se a tese é verdadeira, eu já não tenho Vera Fischer. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. E o A pode ser verdadeiro ou falso. Então, tanto E quanto A ficam com ambiguidade de resposta. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, repare que das três, a única que fecha é a primeira possibilidade. Para ser correta esse item, para fechar um argumento válido, nas três possibilidades, eu teria que ter fechado verdade. Ó, sim, sim, sim. Aliás, pessoal, por que você não fez mais de uma verificação? Por conta da própria condição da tabela verdade de quem? Do E, gente. O E só tem uma possibilidade. Então, isso reduziu bastante e evitou que a gente caísse, de repente, nessas outras condições, aí, pela característica da tabela verdade. Outro, para você ver de novo. Olha o item C, para você dar uma massificada aí. Deixa eu ver qual é o item C. Item C. Ai, desculpa, gente. O nariz está coçando. A ou não F. Vamos botar lá? A ou não F. Ó, um ou de novo. Cadê? Vou botar com a caneta preta. A ou não F. Ó, de novo, vamos assumir premissas verdadeiras. Ver se ao relacioná-las vai dar conclusão verdadeira. Conclusão verdadeira, neste caso, de novo, repetindo, obrigatoriedade de A verdadeiro, obrigatoriedade de E verdadeiro. Repare que, de novo, o OU aqui pode dar essa confusão. Por quê? Porque eu tenho aqui no OU três possibilidades de verdade. Verdadeiro com falso, verdadeiro com verdadeiro, vamos botar assim primeiro, verdadeiro com falso, e falso o quê? Com verdadeiro. Então, para poder dizer que tem a obrigatoriedade do A ser verdadeiro, do E ser verdadeiro, tem que ser para as três possibilidades. Tá? Aqui agora vale a pena verificar a primeira. Por quê? Porque nesses dois primeiros itens, eram ambos aqui, ó, não C e não F. Só mudava o conectivo para gerar a ideia das possibilidades. Aqui não. Eu tenho o A e não F. Tá? Se o A for verdadeiro, o não A vai ser falso. Cara, se o não A for falso, já quebra totalmente a ideia. Tá? Por quê? Olha só, se o não A for falso, eu já não consigo fechar aqui o valor de C ou de D. Porque você sabe que já não tem mais como fechar a Vera Fischer aqui. Então, quer dizer que C ou D ou pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Para essa possibilidade aqui, ó, do não A falso. Então, já tem uma ambiguidade aqui para poder gerar duas possibilidades de resultado aqui. Aqui, ó, se a não F for verdadeira, aqui vai ser falso. Então, eu não vou poder ter Vera Fischer aqui. E para não ter Vera Fischer, eu teria que obrigatoriamente ter o E verdadeiro. Eu vou poder ter o E verdadeiro obrigatoriamente? Não. Por quê?
Porque aqui, ó, dependo de saber aqui ó, do valor de C ou de D. Se o D for verdadeiro, aqui vai ser falso. Que aí eu não sei qual é o valor desse cara. Se for verdadeiro aqui, ó, vai gerar verdadeiro, mas aí, ó, em qual situação eu vou fechar isso aqui? Eu não sei. Porque eu tenho duas possibilidades para essa tese aqui, ó. Eu não consigo trazer uma aqui para poder fechar legal. Aqui, ó, já me gera duas condições possíveis para E. Ou verdadeiro ou falso. Eu já não vou saber fechar. Então, essa primeira aqui, ó, já fecha como não. Já seria o suficiente. Mas aí você verifica as outras também, ó. V com F. O F, ó, o não F é falso. Então, se eu botar verdadeiro aqui, ó, vai piorar a situação ainda, porque, ó, perdão, na primeira, se eu tenho um F aqui, ó, seria V. Mas aí, ó, vai dar V, legal, fechou, bonito, sim. Desculpa, a primeira vai dar sim, também. Quer ver, ó, vai dar sim. Se a não F for verdadeira, a F é falso. Aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser verdadeiro, para não ter a possibilidade de haver a ficha. Tá? Porque se aqui for verdadeiro, aqui vai dar falso, esse cara aqui fica flutuando entre verdadeiro ou falso. Mas se esse cara aqui for falso, aqui vai ser verdadeiro, então obrigatoriamente verdadeiro. Eu teria na primeira possibilidade, sim, a obrigatoriedade de A verdadeiro e E verdadeiro. Mas na segunda, não. Na segunda, não, porque aqui, ó, se o não F for falso, o meu F aqui, vamos trocar, vai ser verdadeiro. E se o F for verdadeiro, cara, esse cara aqui pode ser verdadeiro ou falso. Já não faz mais diferença para mim. Então, eu não consigo concluir mais nenhum tipo de obrigatoriedade entre ele. Já não faz mais diferença para mim. Tá? A mesma coisa daria aqui, ó. Além dessa ambiguidade que geraria aqui, ó. Ó, o V aqui é F, tá? Que seria verdadeiro ou falso. Agora, então aqui já não. Aqui já fura. Agora, vamos ver a terceira possibilidade, se fecha. Embora já sabemos que aqui é errado, porque a segunda já não fecha. Só limpar aqui, para ficar um pouquinho mais claro. F com V. Então, se A for F, esse cara aqui vai ser verdadeiro. Tá? Aqui, ó. Se o F não for verdadeiro, esse cara aqui já vai ser falso. Se o A for verdadeiro, para ter essa primeira premissa verdadeira, aqui não pode ser falso. Se aqui não pode ser falso, eu já posso ter ou V com V, ou V com F, ou F com V. Tá vendo? Então, é claro que ó, eu teria que verificar. Aí, eu vou analisar isso aqui para verificar as três aqui. É claro que uma já vai errar. Porque se a D aqui ó, for verdadeira, a não D vai ser falsa. E aí, tanto faz para mim a E se é verdadeira ou falsa. Então, essa aqui, ó, tendo a D falsa, já fura para mim a obrigatoriedade do E verdadeiro. Então, aqui, ó, repare que eu também não vou conseguir ter as três possibilidades dessa daqui, gerando aqui, consequentemente, o E verdadeiro. Então, não, indiretamente eu vejo que também não. Outra, olha o item D. A ou não C. A ou não C. Ó, vamos botar aqui, ó, A ou não C. A ou não C. Ó, como é que vai ser? Supõe premissas verdadeiras, temos que chegar na conclusão verdadeira. Ou seja, obrigatoriedade de A verdadeiro e E verdadeiro. De novo, ou, ó, como é que vai ser, ó. Eu sempre boto grandão aqui, né? Vou botar pequenininho para não misturar. Aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro. Vamos ver a primeira possibilidade. Se o não C é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se o A for verdadeiro, aqui vai ser falso. Então, quer dizer o quê? Ó? Se a hipótese é falsa, independente do valor desse cara aqui, ó, já vai ser verdadeiro ou falso. Já vai ser verdadeira a minha premissa, gerando a necessidade disso aqui ser verdadeiro ou falso. Claro, aí eu teria que verificar as duas aqui para poder concluir uma obrigatoriedade sobre E. E uma, claro, vai falhar. Porque se a D for verdadeira, a não D vai ser falsa. E aí, ó, tanto faz se essa tese é verdadeira ou falsa, que eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, ó, se for verdadeira, três possibilidades.
aquela história toda. Então a primeira aqui, ó, já quebra, não. E aí, ó, já vou fazer direto a D, a E, para você verificar também. Se eu já vi que uma já errou, já não teve como, eu vou ver aqui a E. A E. Como é que vai ficar a E? A e F. Vamos ver a e F na E? Porque as três foram com O aqui. Aqui é de novo E. Olha como é que vai ser A e F. Supor premissas verdadeiras. Vou ter que chegar à conclusão verdadeira, que é, neste caso, é obrigatoriedade de A verdadeira e A verdadeira. Olha como é que vai ser. De novo, se é o E, vai ter uma única possibilidade. A verdadeiro e F verdadeiro. Então, quer dizer que se F for verdadeiro, olha o que vai acontecer. Essa tese aqui já vai ser verdadeira. Então, tanto faz para mim se o E vai ser verdadeiro ou falso. Eu já não vou conseguir chegar a conclusão nenhuma, porque eu já não preciso mais do E para definir essa tese. Tá vendo? Foi importante fazer essa última para você fazer uma comparação com a primeira. Porque a primeira é com E, a última é com E. Olha o que aconteceu. De novo, no E só tem uma possibilidade, verdadeiro com verdadeiro. Quando eu boto a F verdade aqui, isso já me torna desnecessário a conclusão obrigatória do E como verdadeiro. Por quê? Se eu estou no O verdadeiro, vai gerar toda essa segunda parte a verdadeira, que já impede a vera ficha, que já vai me dar obrigatoriamente a premissa 2 como verdadeira. Então quer dizer que tanto faz, tendo a F verdadeira, se a E for verdadeiro ou falso, que eu já concluo a premissa 2 como verdadeira. Então quer dizer que eu já não tenho a obrigatoriedade desse cara aqui ser verdadeiro. Ele pode ser verdadeiro ou falso, que eu vou ter essa segunda premissa verdadeira. Entendeu por quê? Entendeu a diferença? Aqui não. Tá? Aqui não. Aqui a gente jogou e viu a história do falso do verdadeiro, ó. E viu viu aqui, ó, que tendo essa única possibilidade de teste aqui, ó, chegamos à conclusão de uma parte aqui, ó, ser obrigatoriamente ser verdadeira. Tá? Então, gente, isso daqui, ó, a gente já sabia da resposta, item A. Eu fiz questão de fazer uma por uma. Aqui depois você verifica, até título de exercício, tá? Aqui tem só uma, não precisa fazer mais. Aqui eu fiz a primeira, você faz a segunda e a terceira. As demais eu já fiz. Até para você ver a verificação de uma por uma como daria trabalho. Tá? Então, se você já verificou, por exemplo, que essa daqui, ó, já era verdadeira, é claro que no caso de prova você já partiria para as próximas, não perderia tanto tempo com isso daqui. Tá legal? Beleza? A análise dela completa realmente é trabalhosa. E olha que eu ainda me dei o trabalho de deixar aqui já prontinho 5 situações para análise. Mas é isso aí, gente. Tá legal? Então, depois dessa daí, enfim, finalmente, verificado item a item, né? A gente vai dar mais uma paradinha aqui para fazer depois no outro bloco as duas outras questões. Tá? 7 a 8, beleza? Até logo, meninos e meninas. A gente se vê.